Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, que dia ontem, viu? Eu podia falar que tivemos aí a pesquisa que marca o fim do governo Lula, mas para mim o governo Lula já acabou faz muito tempo. Ontem foi um choque de realidade sem igual e a reação do Lula, da imprensa, algumas análises que foram feitas e os próprios números que falam por si só, são coisas que a gente tem que comentar, né? Porque talvez seja um despertar aí do povo brasileiro. Vamos começar nosso vídeo falando bastante sobre a pesquisa da Quest. Eu nem vou entrar na da Atlas Intel, que a gente falou por alto ontem, porque a da Quest realmente é avassaladora. E eu sempre costumo falar que se a Atlas Intel é o segundo instituto mais petista do país, eu sempre falo isso, porque eu digo que o primeiro é a Quest. O Felipe Nunes, né, o CEO da Quest, tá sempre na Globo News batendo cartão como estava ontem. Enfim, tem muita coisa aí curiosa, números que saltam aos olhos. Aí na segunda parte, e vamos até pegar um gancho aí na questão da pesquisa, porque saíram umas percepções, uns temores por parte dos aliados de Lula, que esses resultados possam dar tração à manifestação do dia 6. E isso seria ruim pro governo. Aí teve a entrevista aí que saiu na Globo, curiosa, né, porque ataca a Janja, e também fala da anistia. Tem algumas coisinhas que eu quero comentar com vocês. O caso do Felipe Martins vai ser julgado. Uma confusão que teve. Bolsonaro quase preso, mas não vai ser preso, né? É uma questão da prisão preventiva. Então as coisinhas que eu quero comentar com vocês. Depois falar de Brasil, se der tempo. Não que a gente não esteja falando de Brasil, mas falar de Brasil mesmo, como Brasil, nação. Ver se chega em algum lugar e depois tomar uma coisa do governo Lula, que eu realmente acho que não vai dar pra comentar hoje. Mas vamos lá. Que pesquisa, viu? Eu não sei, assim, eu vou falar que eu não sei nem por onde começar, porque se eu fosse realmente escolher, na minha percepção, eu não sei se começaria por aqui, já falando da aprovação e desaprovação do governo Lula, mas como o Filipinho, né, o dono da Quest, ele mesmo resolveu fazer uma análise e colocar no Twitter, eu vou olhar a análise dele, e a gente comenta não só os números, como a análise dele, só que uma leve informação antes de começar. Ontem eu fui lá no Fala Glauber. Foi bacaninha, né? O podcast. Não ficamos naquela discutindo se Bolsonaro é bom ou ruim. Bolsonaro isso. A gente conseguiu falar um pouco mais de Brasil. Consegui, ao mesmo tempo, receber um superchat me chamando de gado e um superchat perguntando porque eu não sou tão eu não estava parecendo tão bolsominion. Eu falei, nossa, eu não tô aqui passando pano pro G desde o início, é porque foi uma conversa mais leve dessa vez. Foi bom. E acho que isso até marca talvez a mudança no clima que o Brasil vem vivendo, né? Quem estava aí um pouco mais chateado com o Bolsonaro, até que talvez ele continue chateado com o Bolsonaro, talvez diante do cenário que o Brasil se encontra, uma percepção generalizada que as coisas estão indo pro buraco, economia, segurança pública, saúde, meio ambiente, infraestrutura, em todas as áreas. Talvez a pessoa olhe e fale, cara, acho que não é o momento, né, de ficar reclamando de Bolsonaro, reclamando de assim, de também, até olhando também o que está sendo feito contra Bolsonaro. Talvez devemos usar mais energias em busca de soluções. Ele mesmo falou, vamos olhar daqui para frente. Eu falei, pô, gostei dessa, vamos olhar daqui para frente, né? Que foi o que eu falei muitas vezes da primeira vez que eu fui lá. Enfim, achei que o papo foi bacana, deu pra gente falar algumas coisas. Mas vamos lá, pro que interessa. A Quest é o instituto que vem fazendo pesquisa desde o início do governo Lula. Você vê ali a quantidade, né? Teve abril de 23, junho, agosto, outubro, dezembro, aí em 2024, fevereiro, maio, junho, outubro, dezembro, e agora em 2025 já teve janeiro e março. 12 levantamentos. Não é a primeira vez que a desaprovação está maior do que a aprovação. Só que ali ainda estava na margem de erro 49-47. Gente, agora sim é inquestionável. Não tem margem de erro, não tem nada. 56% desaprova, 41% aprova. No instituto mais petista desse país, nas eleições de 2022, quem acompanhou, o Filipinho só não ajudou mais o Lula, só não errou mais favorável pro Lula do que o que virou, o que era Ibope no passado, esqueci agora o nome, o que era Ibope no passado, enfim, o da Globo lá, que o da Globo realmente era assim assustador, quando saiu lá, não vamos nem levar a sério aqui que era os números da Globo. Aí o Filipinho fala, né, rapaz, a pesquisa mostra que realmente a desaprovação subiu absurdamente, enquanto a aprovação caiu de 47 para 41. O esforço de comunicação com o anúncio de novas medidas ainda não gerou os efeitos positivos na popularidade do governo.
Ele tá achando que o Sidônio entrou pra ajudar. Sabem de nada. Mas mantém segredo. Mantém segredo, não conta do Sidônio. Aí você vê. Gente, Sudeste, tá, a desaprovação do Lula já estava alta faz tempo. A aprovação no Sudeste cresceu e cresceu com força, 60% contra 37%. O Sul sempre foi a região mais refratária ao Lula, 64 a 34, 30 pontos diferentes. O Centro-Oeste teve idas e vindas e agora a boca do jacaré abre bastante. Mas quem chama a atenção? É o Centro-Oeste e Norte. Quem chama a atenção, o carro-chefe da análise, é o Nordeste. O famoso Nordeste. Quem não conhece aquela frase, né? Espera que os votos do Nordeste estão chegando. Quando os votos do Nordeste começam a chegar, haja coração. A queda na aprovação aparece de forma simétrica em todas as regiões do país. No Nordeste, o principal reduto eleitoral de Lula, a vantagem, que um dia já foi de 35 pontos percentuais, um dia a diferença entre aprovação e reprovação foi 35 pontos, caiu para 6. Caiu para 6. Se isso daqui, gente, está refletindo no Lula, e o restante? Disputa para governo, disputa para Senado e as próprias bancadas de deputados. Isso daqui não tá te falando assim, ó, o Lula perdeu votos, Bolsonaro ganhou. Não é assim uma transferência automática, mas estamos diante de um cenário em que o nordestino está extremamente decepcionado com o governo. Estamos diante de um cenário que acoplar a sua imagem junto ao Lula pode trazer mais perdas do que ganhos. Estamos diante de um cenário onde, bem organizado, né, bem movimentado, a direita tem chance de realmente ter um crescimento expressivo na região Nordeste e começar a verdadeira libertação que há anos, né, o pessoal sofre na mão dos petistas e de seus aliados. É assim, os números do Nordeste saltam aos olhos. Pela primeira vez, nunca antes da história desse país, as mulheres desaprovam mais do que aprovam. Que foram um dos grupos principais para a vitória do Lula em 2022, depois de todo aquele trabalho de desumanização da imagem de Bolsonaro, que ele é isto, que ele é fóbico, que PPP, ele não foi até na eleição de 2018. Aí tá ali, ó. Entre as mulheres é a primeira vez que a desaprovação chega a 53% e supera a aprovação. O gap eleitoral entre homens e mulheres foi decisivo para a vitória de Lula em 2022. Entre os homens, a desaprovação cresceu e chegou a 59% e a diferença de gênero diminuiu. Que bom, hein? Que bom! O povo está acordando, o povo está acordando. E aqui é similar à questão do Nordeste. O Lula, que basicamente tinha a sua base eleitoral, os mais pobres, que infelizmente o Brasil é um país pobre, ou seja, tem muita gente pobre no país. Você vê quem ganha até 2 salários mínimos, tá chegando perto. A aprovação ainda é maior, mas tá chegando perto. Tá chegando perto. E mais do que a turma que ganha de 5 salários mínimos, porque se você pega aqui, ó, a histórica, né, análise histórica, quem ganha mais de 5 salários mínimos, quem é mais abastado, que também não é muita coisa no Brasil hoje em dia, né, 5 salários mínimos, mas sempre desaprovou o governo. Nunca foi a base do PT. Só que olha ali a classe média-baixa, média, de 2 a 5 salários mínimos. Era a turma que estava naquela oscilação. No Lula, nem fede nem cheira, tá ruim, mas tá bom. Agora tá assim, de forma inquestionável. Tá basicamente igual a quem ganha mais de 5 salários mínimos. A insatisfação com o Lula chegou no ponto generalizado, que eu não consigo ver o que o Lula pode fazer para resolver isso daqui. O Lula ele vai precisar de uma ajuda tipo que a Le Pen, que fizeram com a Le Pen, né? No tapetão. Já meteu o tapetão no Jair, né? Porque foi via judiciário, não foi no voto. Não querem deixar o Jair concorrer. E o pior que essa história aqui, sem querer, né, criar esperança no coração de ninguém, porque isso acabou sendo uma análise do Brasil 247, a galera pontuou, eu até falei isso várias vezes ontem no podcast, que dependendo da situação, o Lula deveria trabalhar para colocar Bolsonaro na pista. Porque seria um caminho que o Lula teria para tentar reagrupar a frente ampla para apoiá-lo.
A própria esquerda já chegou a defender isso. E uma situação como essa, onde o Lula derrete cada vez mais, você cria um cenário que, independente de Bolsonaro ser candidato ou não, a força de Bolsonaro para indicar o seu candidato com a verdadeira assim, independência, sem se preocupar muita coisa, se vai ser benquista ou não, a gente está indo para a revanche. Bolsonaro versus Lula. Se não for Bolsonaro, o poste dele, que o poste seja o Eduardo Bolsonaro. Não precisa ficar pensando demais em colocar um perfilzinho moderado, não. No cenário que está se fazendo, então, assim, qualquer tipo de apoio que o pessoal queira ir pedir para Bolsonaro, inclusive para ser senador, deputado, o passo do Jair eu acho que valoriza, viu? Eu acho que o passo do Jair valoriza demais. A aprovação está 34% para quem tem renda familiar de mais de 5 salários, em 36% para quem tem renda de 2 a 5, e chegou a 52% para quem tem renda de até 2 salários mínimos. O impressionante, neste caso, é a mudança drástica neste último grupo. A vantagem e a aprovação, que já foi de 43 pontos percentuais, está em 7. Gente, aqui, ó, julho de 2024, 69% das pessoas aprovavam Lula. E quem ganhava até 2 salários mínimos contra 26 que desaprovava. Olha o que aconteceu no intervalo de menos de um ano. Isso daqui não tem nada. Se você for olhar aqui a questão do bolsonarista, só me chama a atenção, né? Como é que em algum momento o cara que votou em Bolsonaro, sei lá, deu uma subida na aprovação do governo Lula, né? Eu não sei o que o Lula fez para o pessoal melhorar um pouco a visão. Agora, olha esse fenômeno aqui, ó. Cadê? Bota até a caneta. O cara que votou branco nulo. Não parece aquela típica coisa do cara que entendeu que não eram iguais? Aquele, né, acho que Lula e Bolsonaro não eram iguais. Eu acho que não valeu a pena ouvir o MBL. Acho que não valeu a pena ficar dando ouvidos para o antagonista, para o Felipe Moura Brasil, para o Danilo Gentili, para o Nando Moura. Veja só, né? Parece que não valeu a pena ficar em casa. E o que chama atenção também é isso aqui, ó. O eleitor do Lula. 1 a cada 4 eleitores do Lula desaprova o governo. É o que ele comenta, né? Na comparação entre tipos de eleitores, a desaprovação do governo Lula chegou a 26% entre seus próprios eleitores. Há, portanto, 1/4 do eleitorado do Lula insatisfeito com seu governo neste momento. Talvez seja até mais. E aqui, você acha que Lula é bem intencionado? Não. Não, não. Não é. Não é. E uma vez que o cara perde a fé, para recuperar, rapaz, é difícil, viu? Difícil. E aí pergunta, o Lula tem conseguido cumprir as promessas de campanha? Não. Não tem. Não tem. E teve dois momentos nesse ano de 2025 que para mim foram viradas de chave. O Pix, indiscutivelmente, né? O Pix. E agora a questão do empréstimo consignado. Não acho que foi uma medida populista que vai surtir efeito positivo. Acho que é o contrário. Porque a quantidade de gente tirando onda e falando, ô Lula, que história é essa aí, cara? Que história é essa aí? Tu vai usar o meu dinheiro? Imagina no local de trabalho, o cara de direita tirando onda com os petistas. Você, né? Olha lá, ó. Vai usar o teu dinheiro pra te emprestar. Pra dar pros bancos. E acho que isso acaba pegando mal, né? A população meio que se sente usada. Parte da explicação para a alta desaprovação do governo está na quebra de confiança. Além de não conseguir cumprir as promessas de campanha, cada vez menos gente vê Lula como bem intencionado. E ao contrário do que acontecia no passado, aumentar a exposição de Lula por meio de entrevistas e eventos não tem conseguido produzir melhora na percepção sobre o presidente. Metade do país acredita que tais aparições têm piorado a percepção sobre ele. Lula aparecer é ruim. Orem pelo Sidônio. Orem pelo Sidônio. Quem é que tá colocando o Lula pra falar? É o Sidônio. Todo mundo manda o Lula calar a boca e o Sidônio vai, Lula, fale. Vou até fazer isso aqui, ó. Fazer aqui, aproveitar que vocês estão aqui. Cadê? Copiar aqui, ó. Chegar aqui no Twitter. Cadê? Ó, fazer assim, ó. Cadê?
Aproveitar que vocês estão vivos. Bota assim, ó. Atenção. Os canhões da imprensa irão se virar para nosso amigo e companheiro Sidônio. Mais do que nunca, o craque Sidônio precisa das nossas orações. Ele que vem fazendo, ele é o principal responsável por todas essas conquistas. Vou botar assim, conquistas. Bota pro Lula falar, Sidônio. Tá bom, né? Aí suspeitei ficar com raiva. Obrigado, Sidônio. Obrigado, Sidônio. Obrigado, Sidônio. Vamos continuar. E aqui, a economia, hein? Piorou. E piorou com força, viu? Meu Deus do céu. Ah, Lula. A incapacidade de reverter o quadro de desaprovação também é fruto da piora na percepção sobre a economia. É? Quem poderia imaginar, né? O que aconteceu também? Houve café. Houve café. Houve café. Você mexeu aí com 2 alimentos que o brasileiro come. E come mesmo, né? Não é coisa assim, mexendo perto da soja. Quem tá ligando pra soja, né? Pelo amor de Deus. Até depois na laranja. Todo mundo gosta do suco de laranja, mas não é um negócio assim, beleza, não vou morrer sem laranja. Mas café, bicho. Café e ovo. Tá de brincadeira, né? Parabéns, Lula. Boa parte dessa percepção negativa está relacionada ao alto patamar do preço dos alimentos nos supermercados. Aí pergunta, e o preço aí no último mês? Subiu. Subiu, né? Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Nem, rapaz, só tiveram 6% de petistas que conseguiram falar que caiu. Nem os petistas conseguem passar pano. Ao aumento na percepção de que os combustíveis estão mais caros nos postos de gasolina. É? Quem poderia imaginar também, né? Nossa, assim é tão curioso. O que produz uma percepção generalizada de que o poder de compra dos brasileiros hoje é menor do que era um ano atrás. 81% das pessoas acham que o poder de compra delas está menor. É um efeito em cascata. É um efeito em cascata. Parabéns, Lula, parabéns, Sidônio, parabéns a toda a equipe. Soma-se esses fatores a baixa eficácia política dos programas de governo, embora 67% dos brasileiros reconheçam que algum programa do governo impacta de forma positiva a sua vida hoje, com destaque para o Bolsa Família. Mas você vê, por mais que faça, não, tem um impacto, gente, é muito pouco perante o povo. Você vê, 90% acho que o Bolsa Família tem um impacto positivo. A isenção do imposto de renda, que é uma das medidas que o Lula tá vendo aí como, né, a virada de mesa, 10%, eu acho aí que tem um impacto aí positivo na minha vida. Farmácia Popular 9, Minha Casa Minha Vida 9, Pé de 67, né, que também é outro grande carro-chefe do governo. Saquinha filiado do FGTS, que nem foi Lula que inventou, né, tá em 4, desenrola 3. Não vai pra lugar nenhum. Cadê? A maioria acredita que os programas sociais do governo são direitos que não serão retirados por nenhum governo. Então, assim, cara, beleza aí, mas tanto faz, né? Se o Lula sair, eu vou continuar recebendo. Quando o Lula sair, eu vou continuar aí com o meu Bolsa Família. Não vai acabar. A galera não cai mais nessa história, né? Da carochinha. Ai, Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família. Ou seja, acabam virando políticas de Estado que existirão independentemente do governo de ocasião. É o processo de extinção da gratidão automática. Mas será que o Lula consegue virar esse jogo? Na minha cabeça, não. Aí, todas as análises que tiveram, notas de bastidor do governo falam, assim, de forma unânime, que o Lula, ele precisa dar uma... ele vai ter que fazer uma mudança brusca em seu governo. Dar uma guinada 180 graus em relação a tudo que ele está fazendo. Qual a chance disso acontecer? Qual a chance disso acontecer? De coração. O Lula tem compromissos que ele teve aí que aceitar
para poder até ser candidato, né? Pelo menos na minha visão. Que torna impossível. Não tem solução pro Lula. Não tem caminho aí pro Lula resolver, né, a vida e os problemas que ele vai ter que enfrentar nos próximos tempos. Pois bem. E aqui? Pela primeira vez, maioria considera o governo Lula pior que Bolsonaro. O Filipinho Nunes, ele falou isso aqui lá na Globo. Ele falou sobre isso. Mas lá na thread dele, até então, tem mais uns tweets lá que ele fez depois, mas aí ele começa a entrar no modo torcedor, né? Que acredita que Lula ainda tem tempo de mudar. Mas tá ali, né? Quem poderia imaginar que o governo Lula era pior que o governo Bolsonaro? Quem poderia imaginar, né? E essa percepção vem aumentando, que o governo Bolsonaro era melhor, ou que pelo menos o governo Lula está sendo pior. Outro dado que chamou muito minha atenção é esse daqui. Por mais que a economia esteja assim caótica, a violência pública, né, a falta de segurança pública é apontado como o maior problema do Brasil hoje. E uma questão que vem numa crescente, sem igual. E outra coisa que chamou muito mais ainda a minha atenção, que até foi notícia, né, tá aqui, ó. Pesquisa Quest assusta Planalto, o resultado entre jovens preocupa. Vai mostrar aqui a pesquisa em si, ó. 16 a 34 anos, a juventude. Thiago Susequinde lá, o garoto do Acredito, nesses grupos aí da vida do woke. A pesquisa Quest foi péssima para o governo Lula em quase tudo. Mais um ponto que eu acho que merece atenção é como a desaprovação escalou entre jovens. Jovens. O presidente era mais aprovado que rejeitado em outubro. Olha como evoluiu a rejeição, em especial desde dezembro. É incrível. Incrível. Aí, já comento como é que é a notícia, né? Assusta Planalto, né? O resultado entre os jovens preocupa. Ministros de Lula ressaltaram que a Genial Quest está em linha com o resultado da Atlas Intel, divulgado no dia antes, na segunda-feira, o que consolidaria a tese de que o governo precisa fazer mudanças bruscas. Para auxiliares de Lula, o resultado estratificando preocupa ainda mais, sobretudo em relação aos jovens. Na Genial Quest, a queda de avaliação do governo foi maior entre os jovens de 16 a 34 anos. Nessa faixa etária, a aprovação caiu 12 pontos, de 45 para 33, enquanto a rejeição subiu 12, de 52 para 64. Não dá para perder a juventude, avaliou a coluna, um influente ministro do governo pedindo reserva. Né? Falou aí com o jornalista Igor Gadelha. Aí não é pra não, viu? Nosso timing das coisas é curioso, né? Eu vi lá, assim, eu comecei a falar, assim, eu resolvi começar a segunda-feira falando da Le Pen, que eu ia falar no final de semana. Eu nem imaginava que o julgamento ia começar a terminar na própria segunda-feira. Mas antes de até ter decisão, né, o pessoal comentou a partir da decisão. A gente tava comentando antes. Então ganhamos na margem do erro. Aí depois eu trouxe lá aquela análise, que tem até uma pesquisa do Estadão, qualitativa. Aí eu falava sobre aquilo e também trazia um texto para vocês, que foi publicado lá fora, onde faz uma análise da esquerda nos Estados Unidos, que pontuava que eles estavam passando por um problema gigantesco lá, que é o envelhecimento. O Bernie Sanders, cabeça branca, quase 90 anos de idade, quem está liderando a esquerda para lá de lá. Aí fala que os jovens estão cada vez mais desmotivados para acompanhar, que quando eles vão votar, eles estão votando no Partido Republicano, que quando tem manifestação de rua, tem mais idoso do que jovem. Tem manifestação que o cara mais jovem que tá lá tem 30 anos de idade. E eu falava, pessoal, esse daqui é o cenário que não é só nos Estados Unidos, é no Brasil. É notório isso daqui. E eu digo que é notório porque eu faço a minha pesquisa não é quantitativa, né? Não é de números, eu não consigo medir. Mas é uma pesquisa qualitativa. É o que eu acompanho as coisas. Pô, eu sou bom nisso daí. Eu fico na rede social o tempo todo, eu consigo olhar. E eu não fico pegando assim... Obviamente que um comentário sozinho não representa muita coisa. Mas a depender de quem está comentando, o comentário daquela pessoa meio que representa uma micro bolha de uma bolha maior, né? Aquele comentário não é um comentário de toda a esquerda, mas é um comentário que representa uma parte relevante da bolha da esquerda. E você vai pegando percepções, vai vendo, cara, isso aqui está acontecendo. Então, acho que só confirma o que eu falei para vocês. A esquerda envelheceu. A esquerda envelheceu. A esquerda não tem mais, né, o que apresentar para os mais jovens. É uma situação bem complicada.
O que eu acompanho na rede social, eu vejo que os mais jovens mesmo, assim, a galera mais jovem, 18 anos, 22 anos, o pessoal está assim num estado de desesperança. Principalmente quando eles pensam e entram em discussões sobre adquirir bens. Eles falam, cara, vai fazer o que hoje, né? A disputa, a falta de emprego, a falta de empregos com bons salários, falta de oportunidades em tudo, desde estudo, ainda que o cara queira seguir ter uma vida técnica, é complicado, universidade também, idem. E a dificuldade que a vida impõe, o cara hoje em dia, para se dedicar só para estudar, é cada vez mais difícil. Tem que ajudar em casa de alguma forma, né? O que faz com que ele tenha menos tempo para realmente se tornar um profissional bem completo, pelas exigências da vida. E aí, quando ele pensa no cenário que ele vai ter que juntar um dinheiro, que não é pouca coisa, né? Quanto é que você tem que estar dando hoje no Brasil, em média? 20%, 30% de entrada para ter acesso a um financiamento? Para pegar juros de quê? 12, 13, 15% para comprar uma casa? Cara, como é que um cara desse vai ter uma casa? Como é que um cara desse vai ter uma casa? Vai ter um carro. Carro 1.0 básico custando 100 mil reais. Tem mais barato? Tem. Ó, mas eu tô botando elas por elas, né? O completinho ali, a vida de direção que o pessoal diz, tá com 100 mil reais. Que país é esse, gente? E aí, pra onde esse jovem vai? O Lula não consegue mais entregar respostas. E aí eu digo pra vocês uma coisa. Essa situação, a direita também, ela precisa olhar pra isso com um olhar um pouco mais crítico, levando em consideração também que não é porque esse jovem está insatisfeito com o governo Lula que automaticamente ele se tornará um conservador, né, bolsonarista e tudo mais. Você pega essas camadas mais jovens, o crescimento das ideias, tipo de um libertarianismo, anarcapitalismo, uma rejeição total ao Estado, que o Estado tem que desaparecer, e uma perda total de fé na política, isso também está grande. Exatamente porque ele não consegue ver solução através da política. A direita tem que melhorar o seu discurso. A gente tem que encarar essa situação de frente. Na boa mesmo, encarar a situação de frente e saber o que falar. Eu acho que você chegar pra essa galera e falar, ó, se não roubar sobra, eles vão falar, concordo, mas e aí? Por que eu tenho que sair de casa? Porque na minha cabeça, ainda que faça isso, não vai mudar nada, eu vou continuar a mesma porcaria. Beleza, vai ficar um pouco menos pior, mas e aí? E eu acho que uma sociedade onde as pessoas têm fé, esperança de dias melhores, sabe? Tá com aquela paixão dentro do coração, batendo, empolgado de fazer as coisas, eu acho que tem a tendência a coisa avançar. Eu acho, né? Meu achismo. Essa matéria aqui, pra mim, é um diagnóstico de que será impossível o Lula reverter o quadro que ele enfrenta. Porque o Lula não tem por que mentir num evento como esse. Ele tava entre pessoas que ele pode falar a verdade. Ou, assim, é surreal o que está acontecendo. Você vê, ó, Lula justifica a queda de popularidade de senadores e diz que o governo precisa encontrar narrativa. Só senador de esquerda. Reunidos lá na casa do Alcolumbre. Esquerda e centrão. Aí, o pessoal relatou para a Globo que líderes e outros parlamentares ouviram Lula observar que a extrema-direita encontrou uma narrativa que se aproximou de um segmento considerável da sociedade, ainda que muitas vezes usando fake news, segundo a visão do Lula. Você vê que o Lula ele realmente acredita que é um problema de comunicação. O Lula ele realmente acredita que, não, cara, agora é o Sidônio. Mal sabe ele quem é o Sidônio. Mas ele acha que não, vou dar aqui 2 entrevistas, vou combater as fake news e tá resolvido. Você vê o cara, ele acredita na própria mentira. E não tem ninguém em Brasília bater assim a mão no ombro e falar, ô Lula, teu governo é uma bosta. É por isso que ninguém te aguenta mais. Não tem uma alma honesta pra tocar no nome dele da real. Aí eu tenho que ler coisas como essa. A matéria é longa, aí fala botando várias coisas, mas eu quero trazer esse parágrafo, porque eu quero mostrar o contraponto de outros jornalistas que têm resposta, né? O Fabiano Luna não tem. Queda na popularidade de Lula. Uma doença sem diagnóstico claro e, portanto, sem cura certa. Não tem diagnóstico. Não tá fácil entender. Crise na economia, crise na segurança pública, nenhum tipo de entrega possível assim no campo do horizonte, você não vê nada, só miséria para todo lado, um favorecimento ao andar de cima. É sério, não dá para fazer um diagnóstico.
Não dá. Aí o Fabiano Lander manda essa, ó. Um país com razoável aumento do PIB registrado em 2024, com a menor taxa de desemprego da história e alguns outros índices a festejar. Índices, indicadores macroeconômicos do Marcinho Pokémon do IBGE. Né? O errado é o povo, que prefere acreditar nos próprios olhos do que nos números do Marcinho Pokémon. E ainda que todos esses números sejam verdadeiros, eu vou usar aqui a Miriam Leitão. Pobre não come PIB. Esse aumento do PIB, ele representou o que na vida das pessoas? Ele compensou o aumento dos preços? Como a gente vê, né? O IPCA, 4,70 e quebrado, 80 e pouco, beleza. Mas e a inflação da comida, provavelmente dita? Nunca sabia do IPCA, só da comida. Tá em quanto? Compensou? Compensou esse aumento do PIB? Então, assim, não querem lidar com a realidade. Os jornalistas não querem lidar com a realidade, né? O forte mau humor da população pode ser uma surpresa. É uma surpresa. Quem poderia imaginar? Não temos ainda um diagnóstico preciso da rejeição ao Lula. É o pior cenário. Porque quando não sabemos as causas de uma doença, é muito mais difícil iniciar um tratamento para a cura. Bom, se você não sabe, vamos ver algumas pessoas que estão tentando entender. Ou talvez saibam, né? Tá. O Vinícius Carrion, ele postou aqui um recorte de um diálogo, um lindo diálogo, sensacional aqui entre o Caio Megali e a Mônica Bergamo, lá na Rádio Bandeirantes. Vou fazer uma provocação aqui, tá? As medidas que o governo toma para buscar a popularidade perdida de Lula vão sempre no sentido de melhorar a comunicação, de fazer com que as pessoas se comuniquem melhor, troca o publicitário, fala-se na TV, em horário de TV aberta. Passa pela cabeça de alguém do governo, e aí, não sei se você tem essas informações, que de repente as pessoas, na verdade, estejam bem informadas e não gostem do que está sendo feito, que não estejam satisfeitas com o que está sendo feito, que não seja um problema de comunicação, mas de governo mesmo? Eu acho que o governo tem um diagnóstico que não é só uma questão de... Não é uma campanha publicitária que pode reverter isso, né? São atitudes políticas, né? Fazer a política, quer dizer, você criar os fatos, né, Megali? Você pegar uma política pública e... Vamos pegar exemplo de outros governos, né? Do próprio Lula, que é fácil a gente pegar. Você cria um programa como Bolsa Família, e isso é algo concreto, mas em cima disso você organiza praticamente todo o governo em torno da ideia do combate à miséria extrema no Brasil. Foi muito bem sucedida aquela fase do governo Lula, porque o Brasil também estava crescendo, quer dizer, num outro momento. Mas você, em termos de comunicação, você tinha algo real sendo feito, algo real beneficiando uma parcela da população, e o governo se organizou em torno daquela ideia. Não apenas daquele programa, o Bolsa Família, mas da ideia de seremos um novo país, seremos um país de classe média, ninguém mais vai passar fome no Brasil, que era uma ideia muito potente, né? E ainda é uma ideia muito potente, embora o programa já esteja aí, quer dizer, consolidado há muitos anos. Não é esse programa que vai puxar uma comunicação. Mas eu acho que há um diagnóstico de que falta isso, falta um eixo, falta uma organização para fazer, então, portanto, essa comunicação. Eles estão apostando muito nessa questão dos R$5.000. Por quê? Porque é uma distribuição de renda, né? Então, falando, vamos distribuir, tirar um pouco dos mais ricos para dar a quem precisa mais e tal. Também é uma ideia. Eu não sei se tão potente como foi a do Bolsa Família, de tirar milhões da miséria, mas é uma ideia. Então, o governo está buscando esses eixos, né? Eu acho que o diagnóstico não é apenas se as pessoas estão informadas, uma campanha publicitária que atinja todo mundo vai convencer, mas sim convencer as pessoas de que há algo concreto sendo feito para além do que elas já sabem e sentem, né? A Mônica Bergman, ela não conseguiu meio que responder, né? Falou, não, você aí, porque a Mônica Bergman é petistona. Não, amiga dos petistas. Não. Será que não pararam pra perceber que o governo é ruim? Será que o problema não é o governo? Embolou, né? Mas tá ali. Tá bom. Aí a Andréa Sadi vem na mesma linha, né? Chocando, né? A turma da Globo. Mas como assim? O povo não gosta da gente, é? Você falou da mobilização da esquerda pela anistia, mas aí... contra a anistia. Dentro do que você está falando, Flávia, entra um problema de fato que eles não conseguem mais mobilizar. Não é só no mundo digital, no analógico também. E no digital, menos ainda. Porque a direita, com tudo isso que você está narrando, 2 anos, trama golpista, investigada, não sei o quê, a direita consegue ganhar.
o debate nas redes e em vários pontos, como esse da Débora, como o caso do batom. Todo mundo sabe, as pessoas podem não saber no detalhe o que foi a trama golpista, mas as pessoas que acompanham redes sociais sabem do que se trata o batom da Débora. Sabem. Então isso aí foi uma narrativa que eles construíram bem sucedida, como eu falo aqui o tempo todo, são muito bons nas redes sociais, e a esquerda não parece que ainda continua... Lembre-se, Andréia, Pega esse negócio do batom da Débora, dessa batalha de informação, mobilização, e aplique pro que tá acontecendo agora. Talvez o povo saiba, né, o que tá acontecendo, que eu vejo uma bosta. Vamos falar dos nossos amigos, da tropa. A tropa. 1/4 que desaprova o Lula. Olha essa thumbnail, né? A capa do vídeo lá da entrevista do nosso companheiro Mauro Lopes. Governos do PT são continuidade dos governos FHC. Terceiro mandato de Lula está estragando a sua biografia. Vocês discordam? Vocês discordam que o PT e o PSDB é a mesma coisa? Eu não discordo, não. Pra mim, me dá uma lista aí pra eu poder assinar aqui embaixo. Posso assinar aqui? A gente chamava de Teatro das Tesouras isso daqui, né? Parabéns aí, a turma da esquerda que tá acordando. Aí tá ali, ó. O jurista Gilberto Bercovici deu entrevista incisiva no Manhã Brasil. Para ele, os governos do PT são continuidade de FHC e Lula jamais quis reestatizar a Eletrobras ou a Vale. Terceiro mandato de Lula é horroroso e estraga a biografia dele. Aí vem aqui o Kleber Lourenço tecer uma crítica, né, sobre uma coisa que está acontecendo no Brasil. Tá tendo manifestações grandes aí de motoboys por melhorias. Aí o Kleber comenta: mobilizações dos motoboys acontecendo com intensidade. E onde estão os movimentos e partidos de esquerda? Onde estão os parlamentares de esquerda? Onde estão os movimentos sindicais? Esse é o cenário. Aí o que a Andréa Sadia falou. A esquerda não mobiliza mais. Lula é a Globo. É o mercado financeiro, são os bancos. Essa é a principal base de apoio. A Sâmia Bonfim falou isso pro Mauro Lopes. Hoje a principal base de apoio do PT são os bancos. A gente mostrou em vídeo aí nos últimos dias. E o professor da UFPB, o Flávio Vieira, um cara de esquerda, a militância do PT na internet, ou seja, toda ela, virou um bando de reacionários. O PT jamais tentou politizar as disputas políticas no Brasil. O que Lula fez foi tratar os assalariados como consumidores, estimulando não a luta por direitos, mas a realização de sonhos de consumo. Viajar, fazer churrasco, tomar cerveja. E aí queriam o quê? Agora recusam apoio à luta dos entregadores por melhor remuneração, tratando-os como bolsonaristas que recusaram a regulamentação da profissão e os direitos inerentes. Talvez nenhuma profissão seja submetida também à superexploração, que é a dos entregadores. O PT não dialoga mais com o povão. O Lula não confessa mais. Aí o Eribaldo, esse comentário aqui dele em relação a Elia Jabor, que no último dia deu uma aloprada aí que nem o Reinaldo Azevedo conseguiu passar pano. O Reinaldo Azevedo perguntou, mas o Partido Comunista daquele país é meio totalitário, né? Ele, não, mas não é assim, né? É tipo o que Hegel falou, é contradições, tudo é e não é ao mesmo tempo, é totalitário e não é, o Reinaldo Azevedo. Elias, você consegue fazer melhor que isso, né, Elias? Elias se embaralha todo. Enfim, a Heriberto fala, né? Todo mundo puxa a carta do pra falar tem que estudar e do especialista. Até que tu é questionado em algo que tu não estuda, já demonstrou fragilidade em conhecer. Não é um problema todo mundo não saber de 1000 coisas. Aí tu quer pagar de conhecedor de tudo. Aí não. E o Danilo Thomas complementa. No Brasil, se confunde título com estudo. Tem que estudar, isso é evidente. Mas não é sinônimo de formação acadêmica. A esquerda passa por uma crise, assim, em todos os setores. Ninguém mais consegue conversar com ninguém lá dentro. É um bando de maluco. Aí você vê coisas como essa aqui também que explicam o derretimento do Lula. 30 de abril de 2022. Vamos de Lula! 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 29 de março. Hoje fui receber o Bolsa Família e por ser unipessoal meu benefício foi cortado. Oh, eu não tenho cartão corporativo como o seu, Lula. Ele mandou isso aqui pro Lula, ó, em resposta ao Lula. Que o senhor pode comer picanha todo dia, paga pelos nossos impostos. Oh, meu Deus, ele foi traído pelo Lula. O Lula tirou o Bolsa Família dele. Ô, Halson. Ô, Halson. Né? Filho do House.
Porque esse final, né? Som é filho de Raul. Tem um House ali, né? Filho do House. Filho do House. Vamos de Lula, né? 13 confirma, né? Aperta o 13 e confirma, não é isso? Agora tá colhendo, né? Plantou, tem que colher. Plantou, tem que colher. Isso aqui podia ter surgido um pouquinho antes, né? Pra encaixar. A Thalita coloca, né? A gente comentando ontem sobre o pé de meia. Tem mais pé de meia do que aluno. Aí a Globo comenta, né? Ei, erros no pé de meia expõem descontrole de programas sociais. Em pelo menos 3 cidades, havia mais alunos recebendo benefício que matricular nas escolas. Editorial, em nome do Grupo Globo. Tá feio. Mas o Fabiano Lano do Estadão, ele não consegue entender o diagnóstico. Meu Deus, eu não consigo entender porque o governo Lula está perdendo. É uma surpresa, porque o PIB cresceu. Como explicar? Como, Fabiano Lana? Como? É tipo os caras ali falando atrás, né? Cara, não tem mais, não dialoga mais com o cidadão comum. A esquerda não consegue mais dialogar. Olha aqui o diálogo da esquerda, né? O Leonardo Coutinho posta. Nada é mais benéfico ao fascismo que a sua banalização. Quando tudo vira fascismo, os fascistas agradecem. O mesmo se aplica a outras ideologias, né? Olha lá a preocupação dos lulistas. Amanhã, viu? Vocês aí estão convocados. Não, é hoje é dia 3 já. Hoje, 5 da tarde, na UFMG. Como enfrentar o fascismo. Pronto. Agora vai. Esse é o problema do Brasil. Estão lutando contra o inimigo imaginário. Ah, Jesus. Esse cara resgatou aqui um tweet do PCO que eu não sei de quando é. A esquerda pequeno burguesa fica revoltada quando o PCO consegue dialogar com os eleitores de Bolsonaro. Essa esquerda é tão decadente que não dialoga nem com as suas próprias bases. Se tornou inimiga do debate, chega a defender a censura. Esqueceu completamente a sua tradição. Tem que botar de novo Mano Brown na TV. Falar, Lula, tem que voltar pra base, Lula. Tem que voltar pra base, Lula. Aí, como se fosse pouco, o Lula tá tentando amarrar os apoios para a eleição do ano que vem. A frente ampla, ele tá tentando. Aí a turma tá preocupada com o timing, né? O Lula em decadência. Quem que vai querer apoiar o Lula? Se nem no Nordeste o Lula tá indo bem. Nem os votos do Nordeste talvez o Lula possa contar. Mas o cara tá ali, né? Pô, os mídias do Lula estão questionando o time, né? Pô, velho. Postaram aí, né? Ontem. Hoje vai ter aí o evento, pô. Pro Lula aí mostrar o balanço dos 2 primeiros anos da gestão. Agora vai. E aí quem fala mesmo da reforma ministerial e do apoio para 26 é o Lauro Jardim, né? Resultado ruim em meio às negociações da reforma ministerial. A pesquisa é péssima pro Lula, mas também é péssima porque ela está sendo divulgada em meio à reforma ministerial e a tentativa de começar a construção de alianças para a eleição presidencial de 26. Quem quer se aliar, quem vai perder? Resultados como o de hoje tornam tudo mais penoso para Lula, seja para convencer partidos a se alinharem ao seu lado no governo ou na campanha do ano que vem, seja para negociar os cargos de segundo e terceiro escalões que os gulosos representantes do Centrão costumam mirar. Eu acho é pouco. Para todo o mal que o Lula está fazendo ao Brasil, eu acho é pouco. Mas vamos lá, vamos que tem mais coisa. Pegando o gancho aí, nessa tentativa, né, de recriar a Frente Ampla, a Globo resolveu fazer uma entrevista com o marqueteiro Chico Mendes, que já fez aí campanha pra galera, até pro Dória em 2018. Jogo político. Lula prometeu uma frente ampla, mas entregou uma frente janja. E o que é essa frente janja, né? Pergunta o jornalista da Globo. Ele diz, sem preconceito e sem demérito, mas ela representa uma agenda identitária de esquerda, que é minoritária no Brasil. Ou seja, Lula é woke, e que não representa a frente ampla que ajudou a eleger Lula. Se eu tivesse poder mesmo de imprensa, de pautar o debate público, eu metia logo a matéria hoje. Globo ataca mulher de Lula de graça e Lula se cala.
e ficava batendo nessa tecla aí até Lula responder a Globo. Ou até o Lula pega a pilha. Ele tá batendo na mulher dele, né? Pelo mal isso daí. Eu botar essa pilha aí. Que o Lula com a Janja é se pegar na ferida, né? Só que o engraçado dessa pesquisa, desculpa, da entrevista, é que lá Pastantas começa a falar de anistia, começa a falar de Bolsonaro. Eu achei interessante umas coisinhas. Fala de Tarcísio também, um monte de coisa. Aí lá Pastantas pergunta: aliados de Bolsonaro, como Silas Malafaia, senador Ciro Nogueira, acham exatamente isso, que o senhor insinuou. Após vencer a eleição presidencial em 26, Tarcísio estaria forte o suficiente para anistiar Bolsonaro e outros condenados no 8 de janeiro. Ele fala assim, ó: o tema da anistia está ganhando corpo, ainda que não tenha mobilizado as ruas. Fiz pesquisas qualitativas recentemente e já há integrantes de grupos de entrevistados falando até em dosimetria de pena. Essa expressão, né, forte. Falou de dosimetria de pena no Brasil hoje, o cara pensa em 8 de janeiro. Olha, o cara aí falando, ó, eu venho fazendo pesquisa e eu estou percebendo que esse assunto está crescendo. A direita vem conseguindo fazer bem o dever de casa nesse tema. E depois pergunta: mas uma coisa é anistiar Débora, outra é anistiar Bolsonaro. Tarcísio não terá problemas em defender isso em uma hipotética campanha presidencial? Aí o marqueteiro responde assim, ó: depende de como estará a avaliação do governo, do Bolsonaro e dos atributos que a direita vai construir ao longo do tempo diante da população. Débora e Bolsonaro têm dimensões diferentes, mas no fundo a causa é a mesma. Ambos estão se colocando como injustiçados, sendo penalizados pelo sistema. E olha o que ele disse: esta tem tudo para ser uma história poderosa. Não tenho dúvida de que uma prisão de Bolsonaro tornará uma figura mítica ainda maior. Vai reforçar a dinâmica religiosa do bolsonarismo. A gente sabe que o Brasil é um país técnico. Só tem decisões técnicas no Brasil. Mas tu já pensou se o Brasil fosse um país de decisões políticas? Num país de decisões políticas que não leva a técnica em consideração, será que vale a pena prender Bolsonaro e fortalecê-lo para uma eleição que elege 2 senadores por estado, sabendo que o Senado tem um papel importante para diversas coisas? Gente, não é querendo criar sonhos na cabeça de ninguém, mas eu realmente não me sinto confortável para falar: Bolsonaro acabou, Bolsonaro está fora, Bolsonaro é carta fora do baralho, meu Deus, vão prender o Bolsonaro. Talvez eu esteja tentando me iludir, mas eu vejo tanta coisa na imprensa, tanta análise aí diferente, coisa que a própria esquerda faz, coisa que sai na Globo, que eu falo, cara, é difícil bater o martelo. Difícil bater o martelo. A quantidade de coisa que acontece todo santo dia no Brasil, sei lá. Eu acho que o Jair, a história do Jair não tá longe de acabar, viu? É o meu achismo. Eu acho. Posso achar? Podemos, né, concordar que eu posso achar isso? Aí a turma do Estadão comenta, né? Governistas veem novo baque da popularidade de Lula como bomba e temem impulso a atos de Bolsonaro. Aliado de Lula classificaram como a bomba o novo baque na popularidade do governo e temem impulso ao ato de Bolsonaro convocado para agora, domingo, dia 6. Governistas que foram ouvidos por Yander Porcela. Esse é, não sei, né? Yander. O Yander. Não sei, eu não sei quem é, se é uma mulher. Enfim, avaliam que a onda negativa para o Palácio do Planalto pode animar os organizadores dos protestos em São Paulo a triplicar os esforços para colocar pessoas na rua, o que ampliaria o desgaste de Lula. Então, se você acha que desgastar Lula é importante, talvez você devesse, né, incentivar as pessoas que elas fossem para a manifestação de domingo, né? Parece aí que pode prejudicar o Lula ainda mais. Parece, né? É a visão em que o Estadão está tentando nos vender. Ontem, a Folha de São Paulo e outros jornais noticiaram. Vai acontecer agora. Na próxima semana, né? Quarta-feira, dia 9 de abril, a audiência de ação que aponta fraude em entrada de Felipe Martins, lá nos Estados Unidos. Felipe Martins quer entender, né? Como é que o nome dele foi inserido. Enfim, aí vai ter lá, né, ação movida por ele, na qual busca identificar os responsáveis por eventuais fraudes em registros da imigração americana de que teria entrado no país no final de 2022.
Os registros foram usados como argumento pelo ministro para manter Felipe Martins preso por 6 meses, né, citando o risco de fuga. A audiência buscará esclarecer o que a defesa do assessor vê como indícios de fraude nos registros migratórios dos Estados Unidos. Os registros apareceram em abril de 2024, durante a prisão dele, e foram apagados em julho do mesmo ano. No mínimo, muito estranho. No mínimo, muito estranho. Eu nem vou entrar nos pormenores disso daqui, eu só vou colocar a manchete, que a gente comentou sobre isso. E eu tô achando bem curioso como a imprensa... Assim, nos últimos 5 dias, todos os dias, a imprensa botou uma nota falando: recado de Fux em julgamento de Bolsonaro reacende debate sobre pena dos condenados do 8 de janeiro. Vocês estão vendo, né, a quantidade de notícias que saem todos os dias. Ah, Fux, pena, olha o clima político, meu Deus, tem que ver a questão da dosimetria. Aí vem o Temer falando, né, resolve aí que é melhor do que resolver via anistia. Parece que a direita vem conseguindo colocar a sua história, né, pra frente e ganhando apoio popular, né? O pessoal tá tão incomodado. Falar com vocês de uma coisa, que Bolsonaro já não vai ser preso, já decidiu que essa ação não é pertinente. Essa matéria que eu vi ontem, eu até poderia colocar no vídeo de ontem. Mas, gente, quando eu vi isso daqui, né? O ministro manda a PGR se manifestar sobre a prisão de Bolsonaro. Meio que é esperado. Quando você é acionado judicialmente, você tem que acionar a PGR, né? E mandar a PGR, dar um parecer, sim ou que não. Esse tipo de coisa, vindo pelas mãos do PT, no momento que as coisas estão, na minha cabeça, isso aqui não ia prosperar. E eu tava assim convicto. Eu falei, cara, isso aqui não vai demorar muito pra isso aqui ser arquivado. Eu falei, eu não vou comentar isso aqui em vídeo por uma razão. Porque é o tipo de notícia, eu sabia que as pessoas iam comentar. E eu acho que faz parte comentar porque tem um embate político. Mas eu falei, não vai ser eu, que vou ficar mexendo com o emocional das pessoas. Eu falei, eu prefiro esperar e comentar. Eu tinha certeza que não ia levar uma semana para arquivar e aí eu comentar e mostrar o absurdo do PT. Mas eu falei, o clima no Brasil tá tão complicado que assim, não é poupar de nada, é assim, cara... Eu sei que isso aqui vai ser arquivado. Como foi arquivado, né? Falei, aí a gente comenta já, mostrando até as críticas, os absurdos que o PT se propõe. Vão tentando sempre comentar sobre todos esses assuntos de uma forma mais leve possível, porque tá duro o Brasil, não tá? Sabe, não bate uma tristeza às vezes? Não bate uma desesperança? Eu falo, poxa, se dá pra falar das coisas sem deixar o pessoal mais pra baixo... Pelo menos cabe a mim, né? Não é ficar vendendo um tipo de ilusão, mas, cara, uma forma como comentar, como colocar os assuntos, né? Tentar não levar demais pro emocional. Melhor fazer uma piada do que fazer terror. Eu sabia que isso ia rolar. Walter Maierovitch comentou sobre o caso, né? Não suporta Bolsonaro, mas ele disse que o pedido para prender Bolsonaro não tem pé nem cabeça. Esse pedido não tem pé nem cabeça, viola a Constituição. É um absurdo do absurdo. As pessoas têm direito à manifestação. Ou será que o pessoal, apoiadores do Lula... Quando ele estava preso, se colocaram à frente para a prisão, armaram barraquinhas, fizeram manifestações. Ora, isso é livre exercício da manifestação, de direito da reunião. A ação foi movida por Bolsonaro pela vereadora Liana Cristina do PT. A peça pede prisão preventiva de Bolsonaro por convocar atos a favor da anistia. Não pode. Não pode. Não pode pedir anistia. Não, é bandido, tem que ser preso. Olha como são as coisas, né? Olha o Brasil. Aí o Gonê disse que não vê crime, manifestação pacífica, pela anistia, né? Se opõe à prisão de Bolsonaro. E aí o ministro negou a prisão. E deu lá o parecer. Isso é o PT. Isso é o PT. O PT só serve pra perseguir. O PT só serve pra perseguir. Aí, nossa tropa nunca decepciona. Tá, velho, reunido. A Edson coloca ali, né? Enquanto tem gente da direita desejando a prisão de Bolsonaro, os comunas não entendem como Bolsonaro deu um golpe estando com o Mickey Mouse. Vamos lá. Está, por exemplo, de que Jair Bolsonaro teria sido acusado de deterioração de patrimônio tombado. Ele nem estava no Brasil, no Brasil nesse dia. Ele está sendo acusado do Mickey Mouse lá. Dano qualificado pela violência e grave ameaça. Não sei nem o que falar, porque o negócio é tão
tão esculhambado, é tão esculachado que você não sabe nem o que colocar, né? Os caras vão criando aí o que vem na cabeça dele. Agora, o que chama a minha atenção é a esquerda aplaudir. O que eu vi, a gente tava até conversando antes, né? O que eu vi nas redes sociais, do pessoal aplaudindo, o pessoal é igual a mulher, ela tirando onda da mulher lá, a manicure que pichou com batom. Falando assim, comemora, o pessoal da esquerda, festejando. Até como ato de vandalismo, isso é um ato de vandalismo muito light, é um batom, o cara passa um pano molhado lá, pronto, sabe? Não, a esquerda, ela, não sei. É uma coisa escrota, cara. Eu vejo esses vídeos do pessoal na internet comemorando, falando. Tem um cara falando, não, ela já tá presa já, não precisa condenar, não tem pressa. Já tá 2 anos presa, 2 anos e tantos meses. Sem ter sido condenada, cara. E o cara, sem ter sido julgada. Sem ter sido julgada, sem ter sido condenada. E o cara acha bom, cara. O cara se diz de esquerda e elogia, comemora. É muito, muito escroto esse negócio. É muito escroto. Nós estamos no mês da ditadura militar, né? No mês da ditadura militar, no mês que foi dado o golpe de Estado no Brasil há 62 anos, 61? 61. 61 anos atrás. E aí você está vendo hoje o pessoal comemorando aquilo que a gente criticava que a ditadura estava fazendo. O pessoal o tempo inteiro denunciando as arbitrariedades da ditadura militar, tentando colocar na cadeia as pessoas que... E teve toda aquela luta pela lei da anistia. Aí você vê hoje o STF fazendo, igualmente eles fizeram em 64, contra, mas como é contra um grupo de direita, aí como você é de esquerda, você não olha para o princípio, você não olha para o programa, você não olha para que direito está sendo... Qual direito democrático está sendo destruído? Não, você não olha para isso. É uma questão de paixão. Se o cara é de direita, você tem que defender tudo aquilo que a ditadura militar fez contra a esquerda no cara de direita. Mesmo que você é contra, precisa fazer aquilo com a esquerda. É um negócio muito escroto, viu? A esquerda que entrou nessa onda aí de defender o STF e todas essas sacanagens que eles estão fazendo, rasgando os direitos democráticos do povo brasileiro, eles vão se lascar também, porque o povo não gosta disso aí, viu? Não tem o que fazer, né, gente? Rapaz, a tropa do Ruizão tá demais. Cada dia melhor isso daqui. Olha o que tá acontecendo. Aí tá chegando no cenário que os caras estão defendendo a direita. Os caras falam, cara, é um absurdo o que tá sendo feito contra a direita. Um absurdo. Uma hipocrisia sem fim. Vocês reclamavam tanto da ditadura, vocês estão fazendo pior. É o vale tudo só porque é contra Bolsonaro, é? Rapaz, é curioso, viu? É o Brasil. As pessoas estão acordando. Talvez seja também um diagnóstico do porquê Lula é alvo de tanta desaprovação, né? Talvez seja porque algum de vocês consegue olhar pro que tá acontecendo com o Bolsonaro e achar que o Lula não tem um dedo nisso? Ontem teve também um negócio muito polêmico, viu? E é polêmico pra mim também por causa do timing das coisas. Que é o quê? Polícia Federal indicia ex-assessor do ministro, o TSE, em investigação sobre vazamento de diálogos. Você lembra da Vaza Jato? Quando teve a Vaza Jato pela Folha de São Paulo, foi aberto um inquérito. E esse inquérito era para apurar o vazamento. E o Talhaferro, que foi de onde saiu as informações, do celular dele, foi indiciado, né? A PF indiciou Talhaferro por violação de sigilo funcional com dano à administração pública. Para a Polícia Federal, Talhaferro praticou de forma consciente e voluntária a violação do sigilo funcional, sendo que ele ocupava a função de confiança na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no TSE. Aí, gente, até mostrar isso aqui, ó. Polícia Federal investigou até diálogos de ex-assessor do ministro com seu advogado. Tá falando do Talhaferro, né? Aí o pessoal pergunta, rapaz, véio, cadê o AB, né? Cadê a OAB? Aí nos últimos dias aí, né, teve uns vídeos, e eu cheguei a comentar com vocês, eu falei, gente, vindo do Oswaldo Eustáquio, cara, ainda que tenha algum tipo de informação, alguma coisa, vindo do Oswaldo Eustáquio, eu vejo que muita gente hoje já sabe que é Oswaldo Eustáquio. Olha como as coisas são curiosas. Quem publicou essa série de vídeos foi o Sérgio Tavares, que não conhece quem é a peça, né? Ele não conhece quem é o Oswaldo Eustáquio nos pormenores. O Sérgio Tavares, um cara muito bem intencionado, fala, ó, sobre os áudios do Talhaferro, a mim não interessa a fonte. Se é do Eustáquio, do Manuel, do Paulo, a mim interessa o conteúdo do áudio do lado. O que está lá é gravíssimo, tem que ser público, tem que ser explicado. O meu dever como repórter é expor e mostrar a verdade e não escondê-la. Ele realmente, isso aí ele não tá errado ele falar isso daí. Realmente, a função dele é comentar. Em outro tweet, o Sérgio Tavares, ele comenta que esses vídeos e esses áudios, eles não são recentes.
Eles são do ano passado, de quando ocorreu a vaza-toga. Aí o que fica na minha cabeça é o seguinte, né? Por que Oswaldo Eustáquio não divulgou essa informação ano passado? Por que Oswaldo Eustáquio resolveu publicar essas informações agora e não ele? Olha só, o Oswaldo adora holofote. E ele não colocou nas contas dele, ele colocou na mão do Sérgio Tavares. E você vê o timing das coisas. O Talhaferro ontem foi indiciado por vazamento proposital. E aí agora? Como é que fica a situação do Talhaferro? Eu acho assim, que se um dia existisse a possibilidade do Talhaferro contar alguma coisa assim, né, com seus pormenores, se um dia existiu essa possibilidade, não existe mais. Depois do que aconteceu, da forma como aconteceu, eu não acho que o Sérgio Tavares está errado. O dever dele realmente é esse. O jornalista, muitas vezes, o papel do jornalista é publicar o que o Estado não quer que seja publicado. Mas eu também entendo aí quem pontua o time das coisas. Teve muita gente que pontuou o time. Teve até um bate-boca aí, mas acho que já tá de boa já, entre o Sérgio Tavares e o Paulo Figueiredo. Eu entendo uma parte do lado do Paulo Figueiredo. Também entendo o lado do Sérgio Tavares. Mas, sabendo que veio pela mão do Oswaldo Eustáquio, acabou de sair, velho. Olha aí o alvo que o Talhaferro tá nas costas. Coincidência, o time das coisas é incrível, né? O timing do Oswaldo Eustáquio, toda vez que o Oswaldo Eustáquio entra em campo, alguém vai preso. É incrível. Conseguiu meter na cadeia o Sererê, né? Colocou fogo em Brasília. A turma, o cara que dirigiu o carro lá que ia botar uma bomba no aeroporto, era amigo do Oswaldo, Wellington Macedo. Incrível, é incrível a capacidade do Oswaldo Eustáquio. E principalmente ele aparece nos momentos em que a coisa tá, assim, tem alguma coisa avançando, tem alguma coisa boa na direita, tipo, a pauta da anistia tá aí, tá crescendo, tá ganhando destaque, aí aparece o Oswaldo Eustáquio. Enfim, né? O Sérgio Tavares publicou lá parte da conversa lá do Oswaldo com o Talhaferro, quem tiver interesse dá uma olhada lá. Pra mim tem alguma coisa errada ainda maior aí no meio dessa história. Conhecendo a peça, já vi muita coisa pra achar que o Oswaldo age de forma inocente. Pra fechar aqui, a turma do Estadão também comenta que juízes deixam o gabinete do ministro, incluindo alguns que estariam envolvidos aí, né, em vazamentos. Vazamento, inclusive, da vaza-toga da Folha de São Paulo. Aí fala, né, o Estadão ouviu o interlocutor do ministro, que afirmou que ele iniciou um processo seletivo para substituir os magistrados. Procurado, ele não se manifestou sobre o motivo das trocas no gabinete. Dentre os magistrados dispensados está o Ayrton Vieira, que era o principal aliado dele no exercício de juiz instrutor em processos criminais. Vieira esteve no centro do caso revelado pelo jornal Folha de São Paulo, que divulgou áudios em que ele e o Talhaferro compartilhavam, fora do rito legal, informações para mudar as decisões do ministro. Por que isso está acontecendo? Eu realmente não faço a mínima ideia, mas acho que é uma informação relevante, até porque isso é na imprensa, né? Talvez no futuro a gente possa, sei lá, fazer um vínculo com o passado e falar, pô, olha o que está acontecendo aqui hoje, talvez possa ter ligação com essa notícia, talvez, viu? Calma. Você tá ansioso ou não vai mudar o resultado das coisas. Você, às vezes, gritar ou não vai mudar o resultado. Só manter na cabeça aí essa reflexão. E antes mesmo de acabar, só a última coisa mesmo, falar um negócio aqui, porque pode ser uma coisa que pode ter afetado outras pessoas. Eu recebi um e-mail ontem de uma tia do Zap. Eu não falo o nome dela, sei lá, às vezes ela não quer que fale e tudo mais. Mas ela me falou assim, ó, oi, Kim, te assisto todo dia. Quando meu trabalho enfim, né, permitia, te compartilhava. Teu trabalho não tem igual super relevante, mas ontem eu fiquei triste quando você debochou da mãe da criança que só come os alimentos verdes. Ela colocou assim, ó, autismo não é frescura. Tenho certeza que muitas mães da direita também podem ter ficado chateadas. Aí eu respondi a ela falando o seguinte, minha tia, tô lendo aqui o e-mail da senhora, desde já eu peço desculpas por qualquer coisa. A minha intenção não era magoar ninguém, mas se couber uma explicação, eu já tive um caso similar na família que mudava a cor do alimento. No caso, eram apenas alimentos amarelos. E minha prima, ela jamais teve autismo. Tanto que a matéria não fala disso, né? Fala assim, a mãe lá, atípica. Gente, eu não sou letrado nisso. Se a questão atípica for necessariamente tipo a palavra especial, eu não tô assim, criança especial. Eu sei que especial, bom, sabe? Enfim,
É especial, não sabe o que é. Se atípica tiver relação com isso, eu não sabia. Então, peço desculpa sem nenhum problema. Aí eu contei pra ela, porque isso realmente já teve na minha família. Eu achei engraçado por causa disso, né? Assim, eu fiz chacota por causa disso. Aí eu falo, eu tive uma fase que eu nunca quis comer feijão e comer determinadas comidas. Meu pai jamais aceitou minha opinião. Meu pai falava, você come, eu come. E me forçava a comer. Por mais que eu gostasse, por mais que às vezes eu cuspisse feijão, ele botava de volta na minha boca. Né? Ele falava, meu, eu tenho que comer. Nossa, era um sofrimento comer feijão todo dia lá em casa. Eu não gostava quando era criança. Hoje eu como de boa. Mas voltando ao que eu falei lá em cima, o caso de minha prima, ela é filha da irmã de minha mãe. Eu nem coloquei aqui, mas é a irmã mais nova de minha mãe. É uma situação que parte eu entendo. Aí eu falei um pouco da história, né, do cenário. Aí eu falava, pô, eu lembro que certa vez eu queria dar um ovo cozido pra ela. E tanto minha avó quanto minha madrinha estavam tentando me convencer que não, que ela não gostava. Vou ter que ter o nome dela no e-mail. E sem muita dificuldade, eu fiz um trato com ela, que eu só iria brincar com ela se ela comesse o ovo e ela comeu todo. Então, quando eu me deparei com esse caso do alimento verde, eu não estava pensando em autismo, outro para uma série real. Eu pensei no meu próprio caso e no que já aconteceu na minha família, pois minha prima, né, aqui tá o nome de novo, só comia batata frita, ovo, se você misturasse a gema com a clara, sabe como é? Você mistura tudo e fica meio tudo amarelo. Ela comia nhoque, batata, macarrão, e não é macarrão com galinha, não, só macarrão, milho verde, só comia isso. Só comia isso. Um dia você conhecer minha mãe, minha família, pai de mãe, pergunta lá. Filha lá, uma loirinha, mora em Salvador até agora, né? A filha de fulano, da irmã mais nova de Ana Cláudia. Pergunta lá. Aí você vai realmente ver. Até pode perguntar até na escola. Estudei na João Paulo lá também. É capaz do pessoal lembrar. Até porque o povo lembra de mim, né? Enfim, eu boto assim, ou seja, ela tinha uma dieta puramente pautada em carboidratos, o que desenvolveu alguns problemas nela, problemas de saúde, porque uma criança na época que ela tinha, né, 4 para 5 anos, precisava de uma dieta muito mais rica. Então, te peço desculpas mais uma vez. Não era meu interesse em nenhum momento fazer piada com as questões sérias. Só disse o que disse porque eu pensei no meu próprio caso, não de não querer comer certas comidas. Mais uma vez, desculpa. Então, se teve aqui mais alguém nesse caso, peço desculpas. Não tenho nenhum problema, gente, de errar e pedir desculpa. Se vocês sentirem alguma ofendido em algum momento, tiver alguém nesse cenário, não estava falando disso. Né? Tento deixar aqui claro mais uma vez e te peço desculpa mais uma vez. E é isso. Espero que me perdoem se foi aí um erro. Mas eu até agora não sei, né? Eu nem fui olhar se esse adjetivo atípico necessariamente está ligado a coisas como autismo. Por hora é isso. Fui falar lá, berradista, mais de 4 horas de gravação. Minha Nossa Senhora. Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram, como eu sempre mando. Se gosta do meu trabalhinho, que já é um pouco mais, pode estar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Deixo aquele grande beijo e abraço. Nos vemos amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!